Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Tá aí, ó, a declaração do Abel falando sobre a partida, sobre a volta ainda em casa, né? A gente falava aqui sobre o fator casa ser pouco determinante para esse jogo. 1-0 é uma vantagem, mas uma vantagem muito pequena. Antes da gente pensar em projetar a volta, eu acho que a gente tem que olhar para o jogo de ontem, assim. O Zé toca num ponto muito interessante no estúdio, que é o Filipão anulou o Palmeiras. Eu concordo, mas eu também vi um sistema defensivo do Palmeiras muito fragilizado na noite de ontem. A sensação que dá, a gente debateu aqui as faltas do Scarpa e do Danilo, e a gente tendia a falar um pouco mais do Scarpa como ausência principal, mas eu tive a impressão de que o Danilo fez muita falta para a segurança ali daquele sistema defensivo do Palmeiras, que é tão louvável. Minha astuta, gostou do astuto do Abel? Daniela Boaventura? Eu acho que, para ser justo, vou voltar 24 horas e dar o crédito ao Facincani no comentário dele ontem. Facinca ontem na projeção a gente fazia do jogo, a gente até brincava, dizendo que ele estava preocupado, que estava querendo tirar um peso, e ele pontuava o tanto de jogos, tão grande era a sequência, que o Palmeiras não vinha convencendo. É verdade. Que o Palmeiras não vinha brilhando, que o Palmeiras não era o tal Palmeiras festejado por nós, do trabalho consolidado do Abel e tal. E acho que talvez este seja o grande sinal de alerta. É mais um jogo que o Palmeiras não brilha, não é dominante, não é soberano, tem dificuldades, é envolvido em certa parte. Por que eu falo isso? Porque quando a gente olha para a semana que vem, quem faz falta, quem não faz, o Scarpa volta. O Danilo... Não, é o contrário, né? O Danilo volta e o Scarpa pegou 2 jogos de gancho, só volta para uma eventual final. Aí o Scarpa, que gera um problema de criação, em tese pode ser substituído na função. Na função não, no espaço do campo, não na função pelo Veiga. O Veiga deixa o campo ontem. Preocupa. Esse Palmeiras, ele não vem convencendo. Ele tem que reverter a vantagem. Então acho que o olho aberto, a situação toda, para além dos problemas de defesa, que eu concordo com você, é olhar para frente e não ter aquela segurança do mais em casa a gente resolve. Em casa a gente resolve como? Se não vem brilhando, se você tem desfalque, se você tem problemas, se você perde jogadores importantes e se do outro lado tem uma equipe que provou que sabe te anular. Eu acho que esse é o grande sinal de alerta, o grande ponto de interrogação para o confronto da volta, Dani. Pode jogar para lá, ó. Aqui chamou, falou, então vocês também fiquem à vontade para interagir com a gente. Eu quero saber de vocês, assim, existe essa segurança, o favoritismo, ele muda de lado, porque ontem a gente colocava o Palmeiras um pouco à frente, né? Esse resultado de 1-0, óbvio, não estou falando da vantagem, porque isso a gente sabe que ela está construída pelo Furacão, mas pensando em favoritismo, do fato de resolver em casa, para a gente começar a desenhar a impressão de vocês sobre o jogo de ontem, meninos. Para mim o favoritismo diminui, Zé e Fábio e fã de esportes, porque o que nós vimos ontem, eu não sei se vai ser tão diferente do que a gente vai observar semana que vem em São Paulo. O jogo tende a ser parecido em São Paulo, né? E ontem estou com o Zé. Não tem como contar a história do jogo sem falar da atuação do Atlético Paranaense. E aí é o mérito de quem jogou, mérito do Felipão, mérito da comissão técnica do Atlético. O Atlético não deu o campo que o Palmeiras queria, por exemplo, para lançar, para ter a bola e profundidade para Rony e Dudu. E a partir do gol do Atlético no primeiro tempo, o que se viu, o Abel destacou aí a chance do Lopes, que foi realmente uma grande chance aos 5 minutos, mas depois chance mesmo, não estou falando do arremate do Gabriel Menino de fora da área, que o Bento encaixou, mostrou segurança, chance mesmo, quantas o Palmeiras teve? Chances claras, né? O Rony dá um toque de calcanhar, que o Bento defendeu, talvez uma cabeçada do Gomes, aos 47 minutos, né? Então, e parou por aí, né, Zé? Palmeiras não criou muita chance. Não dá para dizer o seguinte, não, o Palmeiras finalizou muito mais e perdeu o gol debaixo. Não teve isso. Não, mesmo na volta do segundo tempo, Exato. Né, o Palmeiras, o Abel fala, nós melhoramos o segundo tempo. Mesmo na volta, o Palmeiras aumentou o volume de jogo, a intensidade do jogo, mas a criação das jogadas, elas não existiram. O Palmeiras tentou muito ali pelo Wesley, pelo lado direito, para tentar inverter ali, né, fazer os cruzamentos com a chegada do Marcos Rocha, mas não foi aquele Palmeiras que criou jogadas por dentro, que teve a chegada do próprio Veiga durante o primeiro tempo. Não, foi um Palmeiras que foi bem marcado, o Atlético preencheu todos os espaços, Fernandinho fez uma partidaça. Também gostei muito. Uma partidaça. Alex Santana eu gostei também. Alex Santana também. O meio-campo, o próprio Hugo Moura cometeu um erro ali. Eu acho que ali foi mais no desespero, né? De falar, pô, vai roubar essa bola, vai sair no contra-ataque. Então o cara, no instinto, foi lá e passou a mão na bola, né? Mas eu acho que o Palmeiras teve dificuldades.
aí sentiu muita falta. Eu não vejo falta do Danilo, não. Eu vejo a falta do Scarpa. O Scarpa, mais que o Danilo. Mais que o Danilo. O Gabriel Menino substituiu bem o Danilo. O Gabriel Menino jogou bem. Jogou bem, também jogou achei. Bem. Eu acho que ele participou ativamente do jogo, mas faltou o cara da assistência, faltou o cara do cruzamento em direção ao gol. A parada do Scarpa, sabe? Faltou isso para o Palmeiras. O Scarpa é fundamental nesse sentido, para encontrar os espaços, que nem o Palmeiras ontem tinha, quando o Hugo Moura foi expulso. Ontem foi legal, né? Porque a gente viu o Abel falando do Cuca semana passada. Tinha jogado um bloco mais pelo meio. Os caras maldosos a gente pode, né? Mas não é o caso. Por exemplo, ontem era o caso. O futebol ele é rápido, ele né? É muito rápido. Te coloca na mesma situação muito rápido. Ontem era o caso de jogar por dentro. Não pelos lados, porque o Atlético fechava, só que por dentro. Quando o Hugo Moura saiu, tinha um espaço enorme para jogar entre a zaga e o meio campo. E ali que eu falo, fez muita falta o Scarpa. E o próprio Veiga, se permanecesse no campo. O Palmeiras não conseguiu jogar. O Palmeiras jogou muito pelos lados. Pode ver que todas as bolas que o Dudu conseguia pegar essa bola e partir para dentro, ele encontrava um espaço para jogar. Então, tinha esse espaço que aí o Scarpa é uma peça fundamental para esse Palmeiras, porque ele traz algo a mais que os outros não têm. As características que o Scarpa traz, é difícil você encontrar no elenco do Palmeiras. E discordo, vejo muita gente, o elenco é curto. Até o jogo... Até ontem não era. Até ontem o elenco era perfeito. Aí perde o jogo, agora tá vendo? Era pro banco, não tem ninguém. Era tudo legal, o Palmeiras é um time forte, o Palmeiras é o time completo, o Palmeiras é o time equilibrado, o Palmeiras é o time que mentalmente é muito forte, aí perde. Não, o elenco é curto. Não, o elenco não é curto. Tem que admitir, o Palmeiras perdeu para um grande Atlético. Perdeu mesmo. Como o Palmeiras pode jogar contra o Atlético aqui e reverter essa situação. Por quê? Porque o Palmeiras também é um grande time. Só que ontem o Atlético nesse quesito foi melhor. E é simples, é fato. É isso que aconteceu. A pergunta da Dani, assim, é só para responder, né? Na minha opinião, claro, se o Palmeiras ainda é favorito, com até uma margem sobre o Atlético, na minha opinião, sim. Sim. Eu acho que o Palmeiras, assim, como vocês colocaram, né? Como o Zé colocou muito bem, o Rafa, o Palmeiras até ontem era o time a ser batido. Exato. Era o time mais forte coletivamente, né? Se tecnicamente o Flamengo tem uma superioridade, na minha opinião, mas coletivamente o Palmeiras é muito forte. E a vantagem, ela é uma vantagem pro Atlético, mas ela é pequena. E aí o Abel, ele bate muito sobre isso, né? Agora é a nossa vez de jogar em casa. É o nosso conhecimento do gramado, é o nosso torcedor que vai estar na arquibancada. E são os jogos que o Palmeiras não vem jogando bem, que eu acho que o Abel vai pontuar bastante sobre isso. Então, assim, é uma semifinal de Libertadores. O Palmeiras precisa da vitória para conseguir chegar a mais uma final. E a gente sabe o poder que o Abel tem sobre esse elenco para motivá-los a fazê-los entender a importância do jogo, o quanto o Palmeiras precisa ser melhor e o quanto é importante o fator casa para esse tipo de competição. Então, assim, eu vejo a vantagem do Atlético ontem, ela não é absurda, porque o Atlético jogou dentro da sua casa, o Atlético teve o apoio do seu torcedor e o Atlético jogou bem. Só que a gente imagina que o Palmeiras não vai errar tanto como errou no jogo de ontem. Então, assim, quando eu falei a abertura do Gustavo Gomes, ele tem muito crédito, porque chama atenção ele ter uma atuação um pouco mais abaixo do que está acostumado, porque ele é um cara de grandes atuações. Assim como o Murilo, tem esse lance do gol, né? Que aí o Piquerez, eu vejo um pouquinho de falha também, porque o Murilo ele faz a proteção à barreira como zagueiro, e ali você conta com um apoio, né? Que poderia ser o Piquerez para tentar roubar essa bola. A gente viu alguns jogadores abaixo do que a gente está acostumado a ver, mas eu acho que no jogo de volta a gente pode retomar vai ser diferente. Um Palmeiras totalmente diferente do que a gente viu ontem. E pela necessidade do tamanho do jogo também. Dani Boaventura, a gente está conversando aqui, né? E é bom a gente sempre relembrar e trazer para o Fã de Esportes a situação, né, dos jogadores que não puderam atuar ontem pelo Palmeiras. Sim. O Danilo segue fora. Danilo só joga pelo Palmeiras em uma eventual final de Libertadores e o Scarpa pode voltar. Exato. O Scarpa ficou suspenso por um jogo, cumpriu ontem e volta no jogo do Allianz Parque. A Ivana avisou aqui, eu falei o contrário, né? Danilo são 2 jogos. Foi traído, hein? Foi, te traí. Eu fiquei aqui, eu falei, será que eu tô maluco? A Dani me sinalizou, achei que era o contrário. Mas tudo bem, não, falha minha. Informação pro Fã de Esporte. Falei, mas era para um voltar, mas tudo bem. É muita coisa na cabeça, não falei. Scarpa volta e Danilo não. Esta é a informação. Agora todos na mesma página, agora todos corretos. Agora olha aqui, eu fico pensando assim, né? O Filipão fez o resultado fora, em casa e agora a partida fora de casa. Eu imagino
que ele vai ser aquele Filipão mais cauteloso. O que importa agora é a vaga e não se lançar ao ataque. Ele já tem a vantagem construída. Pensando nisso e olhando para o jogo de ontem, para esse retorno importante que vai haver ali para esse meio-campo, como é que você desenha já essa volta? Porque o que fez o Palmeiras jogar tão mal ontem? Para onde o Abel precisa olhar para corrigir? Claro, levando em conta o que os meninos disseram, mérito do Atlético, a maneira como o Filipão desenha o time dele impede o Palmeiras de fazer o melhor futebol que a gente conhece. Então, o que você acha que o Abel tem que olhar pensando para o jogo de volta? Ponto 1, tem um adversário do outro lado. Claro. Tem um adversário muito comprometido com a sua estratégia. Ponto 1. Por que o Palmeiras perde? Por isso também. Perde também porque hoje o Palmeiras a gente tem uma estrutura ali, uma espinha dorsal muito clara. Você tem o Everton, né? Você tem o Gomes, você tem o Danilo, você tem o Scarpa e o Veiga, e você tem muitas vezes o Rony na referência lá na frente. A referência ela foi trocada, porque o Rony cai e o Lopes faz a referência. O Scarpa você não tem, o Danilo você não tem, a zaga está exposta, o Gomes não vai bem. Acho que isso explica porque o Palmeiras também não consegue sair da dificuldade que o Atlético Paranaense impôs. É um jogo que encaixa, né? Aí você precisa ir para o segundo jogo. O que você projeta? Um jogo de paciência. O Filipão não tem que vender futebol bonito na volta da semifinal com uma vantagem construída em casa. Não tem que vender futebol bonito. Isso é você se enganar. O mata-mata, eu repito, a estratégia, tensão, muito de emoção. A estratégia, lembra que a gente projetava ontem que era um jogo de 180? A estratégia foi cumprida na primeira parte. Ele precisa se comprometer com essa estratégia na segunda parte. Ele tem condições para tal. E um Palmeiras que tem dificuldade para tal. Vai ser um jogo de paciência. O Filipão não vai se lançar. Não tem por que se lançar num primeiro momento, sabendo que está fora de casa, que o adversário precisa fazer o placar. E aí eu acho que a bola está com o Palmeiras. A próxima mexida no tabuleiro é do Palmeiras. Sim. O Filipão está lá, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele é capaz de entregar o que ele se propõe. Então acho que a bola está com o Palmeiras para se mexer. Não é exatamente o que o Atlético vai fazer. O Atlético vai fazer o que vem fazendo. O que ele tentou fazer no jogo de ida contra o Flamengo, na Copa do Brasil? Se defender. O que ele tenta fazer muitas vezes? Se defender. Qual é a característica desse Atlético do Filipão? Ser sólido. Depois ser letal na velocidade. O que ele deve fazer? Acredito que seja isso na volta. Se defender. Sim. Agora a bola está com o Palmeiras. Agora o Palmeiras precisa reconstruir minimamente a sua espinha dorsal, reforçando. Quem volta? Scarpa. O Scarpa. Quem não volta? O Danilo. Exato. Ele vai ter, talvez, imagino, reconsiderando o Rony como referência, ele vai ter o Scarpa. Imagino que um Gustavo Gomes mais prometido, ainda não tem o Danilo. É bom que se diga, o Zé sempre pontua, não é o Danilo de antes de ser convocado, é um Danilo instável. Você consegue, talvez, com o Gabriel Menino ali, recuando um pouco mais o Zé, recompor essa situação. Agora, quem tem que pensar o que fazer não é o Filipão. O Filipão sabe o que fazer. O Abel agora precisa mostrar o tal repertório que a gente valoriza tanto aqui. O astuto Abel precisa fazer o seu time ser astuto também semana que vem. Eu acho que ele acabou mexendo em muitas peças, né? O Rony acaba jogando ali fora de posição e isso prejudicou muito. O Zé tocou num ponto que foi a história de ficar com um a mais, né? Ele dá a cornetada. Cornetada não, na verdade ele faz uma análise de jogo e fala como ele acha que o Cuca deveria ter impostado seu time no campo com um a mais. Cornetada, clubinho não é técnico, aproveitar que a Rafael cornetada. Prats está Eu não aqui. vejo como Exato. Cornetada do Abel. Ele olhou o adversário e deu a opinião dele sobre o que ele faria se ele estivesse comandando outro time. E aí acaba que ontem ele fica também nessa situação, né? Ele fica, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a expulsão do Hugo Moura, vamos falar do Filipão pra gente analisar, mas ele fica com um a mais e não consegue aproveitar. Eu vejo diferenças, eu acho que ele até tenta se lançar um pouco mais e ocupar justamente o meio, que é o que ele reclama em relação ao jogo anterior. Vocês veem assim ou vocês acham que ele realmente não aproveitou também esse um a mais? Aí é muito uma questão assim de uma avaliação, né, Dani? Porque, por exemplo, eu fiquei com a impressão que o Abel foi muito conservador nas alterações ontem. Uma alteração ele teve de fazer. É bom a gente lembrar também, o Rafael Veiga é dúvida para o jogo da volta, né? Sim. A gente vai ter de saber a gravidade da pancada que ele sofreu. Enfim, ele saiu. Logo depois que ele saiu já no banco de reservas, colocou gelo no pé. Enfim, mas aí o Veiga ele teve de tirar. Colocou o Tabata. As alterações ali em diante, foram alterações basicamente de um jogador por outro pela mesma posição. Sim. Ele terminou o jogo com o centroavante, que é o Navarro, abriu o Wesley de um lado, abriu o Dudu do outro, trocou um lateral pelo outro, o Mike pelo Marcos Rocha, o Marcos Rocha pelo Mike, e o Atuesta entrou no final também. O Abel não fez assim alterações para colocar, por exemplo, mais gente para criar ou atacar e tirar um defensor. Não teve isso ontem, né, Zé? Não teve isso. E ele poderia fazer, né? Exatamente. Poderia fazer, com porque 25 o Atlético, minutos com o atleta a mais. E o Atlético abriu mão do jogo, né?